Ok. Dia! Oi, dia. Nossa, eu fiz o post do meu dia lá. Nossa, que voz de esse é bom dia. Minhas plantas tá mó. Ai, aquela flor é linda, né? Gente, eu tô passada que agora tem uma penca. E eu já Linda. fui aquelas assim, né? Nessa realidade, né? A gente é egoístão, né? Aí eu não sabia que ia sair dois caules, porque o caule é grosso. Aí eu já fui Aham. ver se vai sair outro, né? Aquelas assim, né? Agora que eu sei que sai de monte, né? Segue mais, vai. Aí eu fico fuçando no meio das folhas lá. Mas agora eu tô pondo data em tudo, gente. Eu sou uma pessoa que agora eu tô pondo, eu pus uma data, já, né? Igual a pasta de dente. Ai, Meu, ai, ai. faço o teste, depois eu vou compartilhar o da pasta de dente, da do Terra. Que dura Surreal. bastante, né? Jesus, tô chocada. Mas assim, É. primeiro eu tive a experiência, eu falei, não, agora a gente vai ter que ter a constatação, então já tá feito. Eu posso compartilhar um negócio? Só quem é que tá aqui ao vivo. Olha isso. Nossa. Olha o tamanho da criança, Olha gente. o tamanho. Tô passada com essa foto da carteirinha. Ai, meu Deus. É. O meu momento ou não. O meu momento ou não. Amiga, a gente vai ter que ler esse livro, cara. Vamos, Ele é vamos, já muito bom. peguei. A gente vai transformar o seu ou não em ou sim. Isso, um livro assim. Tipo, oh, sim, sabe? Ou sim, ou sim, cabelos brancos. Uhul. Tô platinada. Ai, ai, ai. Ai, eu Bora sempre lá. disso. Bora lá, começa aí, amiga. Vamos lá. Hoje é dia 4 ou dia 3 no Do Café com café? Leitura? É, Eu acho que é 4. 4, né? É, acho que é Uhum. 4. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 2: a resiliência, a vergonha e o poder da empatia. Como superamos a vergonha? O que podemos fazer para evitar a armadilha da teia da vergonha? Infelizmente, não existe uma forma de banir este sentimento da nossa vida. Enquanto a conexão com outras pessoas for crucial, a desconexão que conduz à vergonha será sempre uma ameaça. A boa notícia, porém, é que somos capazes de desenvolver resiliência à vergonha. Mais uma vez, quando falo em resiliência, refiro-me à capacidade de reconhecer a vergonha no momento em que a vivenciamos e passar por ela de uma forma construtiva, que nos permita manter a autenticidade e crescer a partir de nossas experiências. E nesse processo de enfrentar conscientemente a vergonha, é possível construir conexões mais fortes e mais significativas com as pessoas. Da mesma forma que compreendemos a vergonha por meio de definições e descrições, precisamos fazer o mesmo com a resiliência. Em primeiro lugar, a resiliência à vergonha não é uma questão do tipo tudo ou nada. Existem diferentes graus de resiliência. Para ilustrar, desenvolvi a linha da resiliência à vergonha. No lado esquerdo fica a vergonha. Sob a vergonha, encontramos seus subprodutos. Subprodutos da vergonha, bora lá. Ó. Medo, recriminação e desconexão. Para chegar à coragem, à compaixão e à conexão, é preciso descobrir o que nos leva da vergonha à resiliência. Para isso, voltamos às entrevistas com mulheres sobre suas experiências. Vou tirar um Esse print aqui print. da Uma linha graça. da vergonha, Você gente. viu que muda o desenho, né? De um tear da De teia, uma né? teia de aranha para uma mandala. Na verdade, tá vendo? Tem 4 mulheres de pé, Verdade, olhando de cima, é 4 pessoas, tá vendo? é verdade. Os pezinhos, os E a bracinhos cabecinha. e a cabecinha, segurando um círculo. Nossa, Que bonitinho. Que é conexão, compaixão, coragem, é né? Que gera empatia. Muito bonitinho. Eu muito quero entender o que é lindo. esse 0, 3, 6, 9 e 12. Vamos lá.
que ela vai falar aqui. E que ela vai falar desses numerinhos Muitas mulheres que entrevistei compartilharam suas ideias e estratégias para superar a vergonha. Analisei essas informações fazendo as seguintes perguntas. aí. Uhul. O que permite às mulheres desenvolver resiliência à vergonha? Como vocês deixaram de se sentir amedrontadas, recriminadas e desconectadas? O que as capacitou a superar a vergonha? Repetidas vezes, as mulheres explicaram que a empatia é o antídoto mais forte para a vergonha. Não se trata apenas de suprir nossa carência de empatia. A resiliência exige de nós a capacidade de reagir aos outros com empatia. Mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha sabiam, ao mesmo tempo, dar e receber empatia. Você se lembra das placas de Petri do Laboratório de Ciências do Ensino Médio? Aqueles pratinhos redondos? Se você puser a vergonha numa placa e cobri-la com críticas, silêncio e sigilo, ela cresce sem controle, até consumir tudo à volta. Você terá basicamente fornecido o ambiente perfeito para ela proliferar. Por outro lado, se colocar a vergonha numa placa de Petri e saturá-la com empatia, ela perde a força e começa a desaparecer. A empatia cria um ambiente hostil à vergonha e ela não consegue sobreviver. Quando pedi às mulheres entrevistadas que dividissem comigo exemplos de como se recuperaram da vergonha, elas descreveram situações em que puderam falar sobre sua vergonha com alguém que expressou empatia. As mulheres falaram do poder de ouvir alguém dizer: "Eu compreendo, já passei por isso. Isso também aconteceu comigo. Está tudo bem, você é normal." Entendo o que você está passando. Como a própria vergonha, as histórias de resiliência têm um núcleo em comum. Quando se trata de resiliência à vergonha, a empatia é o cerne. Vai lá, amiga. Gente, é sobre isso. Eu quero conhecer a Brené, pessoalmente. Já está na lista, né? Gente, Aliás, saiu um documentário novo dela. Quem tem jura? HBO Max, Como chama? Atlas do Coração, que é o novo livro dela. Gente, arrepiou aqui. Eu tenho um print aqui, eu vou te mandar. Manda, gente. Ai, gente, eu quero conhecer essa mulher, escolho. Teve uma época Levar da todos minha os livros para ela vida, autografar. teve uma época, quando eu conheci lá atrás, né, os livros dela, que eu vi no site dela que ela tinha um curso para você ser coaching baseado no método dos livros dela. Só que para você ser uma facilitadora do método dela, você tinha que ter um curso de coaching. E aí eu comecei até a pesquisar aí atrás, mas aí acabou mudando a trajetória. Mas, meu, Entendi. muito legal. Muito legal. Não, é totalmente alinhado, né? Com todo, assim, se você for ver aqui as frases, né? Eu acho que está muito Totalmente. com o nosso começo, meu e seu, tipo assim, tipo, Total. já passei por isso, já Já aconteceu passei por comigo. isso, tá tudo bem. Não fica A assim, gente, não. a gente nem precisou da palavra, tipo, você é normal, porque deu match com uma Não. pessoa muito com energia muito próxima, independente das diferenças, porque não é sobre a diferença, é sobre a energia, né? Eu acho Independente. que tudo isso que ela traz aqui de vergonha, empatia, isso gera uma energia. Se a pessoa está envergonhada, ela emana uma energia. E o Sim. quanto a pessoa que gera empatia dá match com essa pessoa, que eu acho que hoje a gente acessa isso dessa forma. Então, o quanto a gente tem se conectado cada vez mais com pessoas dentro desse espaço, porque a gente sabe reconhecer essa energia da vergonha, né, das pessoas que estão se parando por algum motivo, Sim. e aí a A gente gente gera sabe quem está disposto a mudar e a gente sabe quem não exatamente. está. E aí, assim, esse é seu convite, né? Mas o convite é o quê? A sair desse espaço do medo, da recriminação, da desconexão e passar
a emitir a energia da coragem, da compaixão e da conexão. É Sim, essa virada de essa é a match aí virada, do hub. total. Nossa. Caraca, empatia. Mais fácil falar do que fazer. Isso é verdade, a gente já teve essa fase. A verdadeira empatia exige mais do que palavras, exige esforço. Ser empático não é apenas saber a coisa certa a dizer a alguém que vivencia a vergonha. Para serem eficientes, né, nossas palavras dependem da nossa capacidade de estarmos genuinamente presentes e envolvidos enquanto o outro conta sua história. Defino a empatia como o talento ou a habilidade de se recorrer às próprias experiências para se conectar com as experiências que o outro está relatando. Outra definição de que gosto vem de um livro de aconselhamento de autoria de Aaron Ivey, Paul Pederson e Mary Ivey. Eles a conceituam como a habilidade de perceber a situação do ponto de vista do outro. Ver, ouvir e sentir o mundo singular de outra pessoa. Acredito que a empatia seja mais bem compreendida como uma habilidade adquirida, porque ser empático ou ter a capacidade de demonstrar empatia não é uma qualidade inata ou intuitiva. Podemos ser naturalmente sensíveis, mas a empatia é mais do que sensibilidade. Aqui está um exemplo de como a reação empática da minha amiga Dawn me ajudou durante um momento difícil de vergonha. Volta e meia, talvez umas 3 vezes por ano, meus mundos colidem. Não me refiro a pequenos conflitos de agenda, mas grandes colisões que envolvem quase todos os papéis que desempenho. Num fim de semana de maio, há uns 2 anos, aconteceu uma dessas colisões. A primeira apresentação de balé da minha filha ocorreria no mesmo dia da cerimônia de formatura da universidade em que dou aula. A solenidade e a apresentação se sobrepunham durante 2 horas. Isso foi um imenso fator de estresse, pois eu havia sido escolhida pelos alunos para desempenhar um papel importante na cerimônia. Aquele domingo, além de ser a data da formatura e do recital, também era o Dia das Mães. E toda a minha família do meu marido Steve nos visitariam. Alguns parentes vindos até de fora da cidade. A sexta-feira anterior àquele fim de semana monstruoso era o encerramento das aulas, tanto na universidade quanto na escola da Ellen. Para mim, era o dia de entregar as notas aos alunos. Para Ellen, era o da festa em homenagem aos professores. Steve e eu combinamos de levar biscoitos para as festinhas na escola. No meio da correria, de correção dos trabalhos, ensaio para a cerimônia, ensaio geral do balé, arrumação da casa para as visitas, esqueci os biscoitos. Steve deixou Ellen na escola pela manhã e quando cheguei para buscá-la, o papel das tarefas de cada família para a festa ainda estava preso na porta. Ao ler meu nome, ao lado de sobremesa, entrei em pânico. Eu gostava muito dos professores da Ellen. Como podia ter feito aquilo? Entrei de fininho e decidi pegar a Ellen e fugir sem ser vista. Mas ao atravessar o corredor, fiquei de cara a cara com a professora da Ellen. Imediatamente entrei no meu modo nervoso, a voz estridente. Oi, tudo bem? Como foi a festa? A professora da Ellen respondeu. Tudo ótimo, obrigada. Foi divertido, a comida estava ótima. Essa não, porque ela mencionou a comida. Ela devia saber. Passei do modo estridente para o modo mentiroso. Eu disse, então, Steve trouxe os biscoitos hoje de manhã? A professora da Ellen pareceu confusa. Não tenho certeza. Não estava aqui quando ele a deixou. Fiquei na ponta dos pés, como se estivesse olhando por cima do ombro dela. Apontei o fundo da sala de aula, fingindo que estava examinando a mesa de comida e disse, lá, estão eles, bem ali. Parecem deliciosos. Ótimo, fico feliz que ele os tenha trazido. Ela me olhou com ar bondoso, mas perspicaz e disse, então, vejo vocês daqui a algumas semanas. Boas férias. Peguei Ellen e praticamente rastejei de volta para o carro.
Eu aprendi na cadeirinha, sentei no banco do motorista e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ali, ao volante, eu não sabia o que era pior. O fato de ter esquecido os biscoitos, mentido sobre eles, ou a vergonha de saber que a professora da Ellen devia estar pensando: nossa, foi a pior enrolação que eu já vi em uma mãe que trabalha fora fazer. Ellen pareceu um pouco preocupada comigo, então repeti algumas vezes para ela: está tudo bem, mamãe está chorando um pouquinho, mas não é nada demais. Chorei até chegar em casa. Assim que abri a porta, liguei para minha amiga Dawn, ela atendeu. O que houve? Confessei tudo em voz baixa e apressada. Roubei os biscoitos de alguma mãe da escola da Ellen, então menti para a professora. Sem hesitar, ela perguntou: que tipo de biscoito? Eu respondi: não, é sério, escuta só o que eu fiz. Ela parou de fazer gracinhas e ouviu. Quando terminei, ela falou: olha, você está fazendo o melhor que pode. Tem um fim de semana impossível pela frente. Só está tentando dar conta de tudo e não quer que a professora da Ellen pense que você não gosta dela. Isso é totalmente compreensível, já que de fato gosta dela e ela é ótima com sua filha. Não é nada demais. Fiquei perguntando: você tem certeza? Tem certeza? Por fim, Dawn disse: sei que você acha que não vai dar conta de tudo nos próximos 3 dias, mas vai. Talvez não faça tudo com perfeição, mas vai fazer e ponto. Provavelmente o que você fez na escola foi muito difícil para você, mas todas nós já passamos por isso e está tudo bem mesmo. Naquela fração de segundo, a vergonha se transformou em outra coisa, algo com que eu podia lidar, algo que me afastava de eu sou tão idiota e uma péssima mãe, que foi uma bobagem, foi uma bobagem, sou uma mãe sobrecarregada. Ela pôs empatia suficiente na minha placa de Petri para fazer com que a vergonha começasse a se dissipar. Dawn não estava me julgando, não me fez acreditar que eu deveria guardar segredo desse furo. Eu realmente senti que ela me ouvira e que se importava comigo. Ela validou meu medo de mal dar conta e reconheceu meu sentimento pelos professores de Ellen. E o mais importante, ela viu o mundo da maneira como eu o estava experimentando e foi capaz de expressar isso para mim. Dawn não disse que o fato de eu ter mentido para a professora da Ellen era razoável, mas me fez sentir aceita e conectada. Quando estou passando por uma situação de vergonha, não posso ser boa companheira ou boa professora ou boa mãe ou boa amiga. Se aquele fim de semana começasse enquanto eu estava sentindo que era uma mãe indigna e mentirosa, que roubava biscoito de criancinha, eu não teria sido capaz de dar conta. Dawn também conteve o riso. Posso achar graça agora, mas quando aconteceu não foi nada engraçado. Ela podia ter gargalhado e dito: você está fazendo uma tempestade em copo d'água, está tudo bem, não se preocupe. Mas isso não teria sido empatia. Refletiria o que ela achava, mas com certeza não transmitiria que sabia o que estava sentindo. Uma brincadeira como resposta poderia ter me deixado com a sensação de não estar sendo ouvida, de estar sendo diminuída e ainda mais envergonhada. Pois além de ter roubado os biscoitos, eu estava também tendo uma reação exagerada. Eu não me encontrava numa posição que me permitiria dizer: veja, Dawn, eu fiz essa coisa horrível, só estava tentando dar conta de tudo e sei que não sou perfeita. Eu estava assustada demais, me sentindo sem saída e impotente. Se Dawn não tivesse demonstrado tanta empatia, eu provavelmente teria passado o fim de semana com uma sensação de grande desconexão. Estou certa de que em questão de horas eu teria culpado Steve, o atacado sem mais nem menos com algo do tipo: você não imagina como a minha vida é estressante. Não seria uma boa maneira de iniciar um grande fim de semana em família. Quem nunca, né? Caraca, meu. Não, quando ela começou a contar o fim de semana dela, eu já falei: caraca, pelo Qualquer amor de Deus. semelhança com a realidade? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ai, ai, bora lá. Vai lá. Aprendendo empatia. Na pós-graduação, quase todas as minhas aulas incluíam
um componente para desenvolver habilidades de empatia. Isso acontece com a maior parte das especializações em profissões como psicologia, assistência social, aconselhamento e terapia de casal ou de família. No crescente corpo de pesquisas, descobrimos que líderes bem-sucedidos costumam demonstrar altos níveis de empatia, que essa habilidade está relacionada ao sucesso acadêmico e profissional, que pode reduzir a agressividade e o preconceito e fomentar o altruísmo. Os estudos também demonstram que a empatia é um componente vital em casamentos bem-sucedidos e em organizações eficientes. A conclusão é que a empatia é essencial para a construção de relações significativas, de confiança, algo que todos nós desejamos e necessitamos. Dado seu poder na superação da vergonha e seu papel fundamental no estabelecimento de muitos diferentes tipos de conexão, seria sábio de nossa parte aprender e praticar a empatia. Por sorte, trata-se de algo que pode ser aprendido. Teresa Wiseman, acadêmica da área de enfermagem na Inglaterra, identifica 4 atributos da empatia. São eles: ser capaz de ver o mundo como outros o veem, não emitir juízos de valor, compreender os sentimentos dos outros e comunicar essa compreensão. Para entender a complexidade da empatia, vejamos cada atributo separadamente. Assim, seremos capazes de ver como a empatia autêntica é uma habilidade incrível, que requer comprometimento e prática. Ser capaz de ver o mundo como outros o veem. Essa habilidade pode ser compreendida como assumir uma perspectiva diferente. Acredito que a metáfora das lentes ajude a entender. Vemos o mundo por meio de múltiplas lentes. Essas lentes representam quem somos e de que perspectivas enxergamos o mundo. Algumas delas são constantemente modificadas e outras estão conosco desde que nascemos. É fácil entender um conflito quando usamos essa metáfora. 20 pessoas testemunham o mesmo evento, ouvem a mesma notícia ou analisam a mesma situação, mas 20 diferentes conjuntos de lentes fazem com que todos vejam, escutem ou deduzam coisas bem distintas. Para sermos empáticos, devemos estar dispostos a reconhecer que temos nossas lentes e a tentar enxergar a situação do outro por meio das lentes dessa pessoa. Por exemplo, como pesquisadora, eu preciso compreender como as minhas entrevistadas veem o mundo. Devo me esforçar para não enxergar suas histórias através das minhas lentes, para ouvir atentamente enquanto descrevem o que veem, sentem e vivenciam. No caso do biscoito, por exemplo, Dawn foi capaz de assumir minha perspectiva da situação e reagir de forma empática. As crianças são muito receptivas ao aprendizado das habilidades para assumir diferentes perspectivas. Além de naturalmente curiosas sobre o mundo e sobre a forma como as pessoas operam nele, são também bem menos convencidas de que as suas perspectivas sejam as corretas. Aqueles que aprenderam essa habilidade na infância devem ser imensamente gratos. Aqueles que não foram apresentados a ela nos primeiros anos terão de se esforçar mais para adquiri-la na idade adulta. No entanto, independentemente do esforço, somos todos humanos e haverá momentos em que examinaremos a vida e as histórias de outras pessoas com nossas próprias lentes. Infelizmente, quando se trata de reagir com empatia com alguém que experimenta vergonha, é mais provável que, caso tenhamos vivido questões similares, nos mantenhamos presos a nossas perspectivas. Se Dawn tivesse passado por uma experiência de vergonha materna, talvez não houvesse sido capaz de baixar suas lentes e usar as minhas. A história do biscoito poderia ter tocado um ponto fraco dela. Identificar-se demais com as experiências do outro
pode se tornar uma barreira tão grande quanto a ausência total de identificação. Uhum. Embora não seja fácil assumir a perspectiva do outro, é possível. Para isso, é preciso comprometimento, esforço, coragem de cometer erros e disposição para ser confrontado em relação a esses erros. Além disso, é necessário que se compreenda que o que se vê é uma visão do mundo, não a única. Não emitir juízos de valor. Nossa, tem que grifar várias partes aqui dessa parte. É. Essa Um dos... Oi? essa é pegada. É o ponto de vista, né? É, exatamente. São as lentes, né? Não emitir juízos de valor. Um dos grandes desafios que enfrentaremos para desenvolver a empatia será superar o hábito de julgar os outros. Todos nós fazemos isso. A maioria, o tempo todo. Julgar se tornou uma parte tão importante de nosso padrão de pensamento que raramente nos damos conta de como ou por que fazemos isso. Tornar-se ciente do hábito de julgar é um processo que exige muito pensamento consciente. Ai, ai. Segundo uma pesquisa conduzida por Sidney Schroer e Marion Patterson, julgar os outros nos permite avaliar e comparar nossas habilidades, crenças e valores em relação aos dos outros. Isso explica por que julgamos os outros com mais frequência em questões que são importantes para nós. Por exemplo, em minhas entrevistas, várias mulheres expressaram como se sentem julgadas por outras no que diz respeito à aparência e à maternidade. Por outro lado, os homens entrevistados falaram que os outros homens estão constantemente se avaliando segundo o nível de sucesso financeiro, intelecto e força física. Às vezes, quando estamos sufocados pelos rígidos ideais de gênero de nossa cultura, acreditamos equivocadamente que podemos escapar da pressão julgando os outros. Olha só, comparada a ela, eu sou ótima. A vergonha, o medo e a ansiedade são grandes incubadoras para o julgamento. Quando experimentamos a vergonha em relação a determinada questão, ou quando nos sentimos ansiosos, ameaçados ou amedrontados, parece impossível deixar de julgar. Em minhas entrevistas, 3 temas provocaram consistentemente julgamentos duros e dolorosos nas participantes. O surpreendente é que entre esses temas não estavam aborto, política, religião ou nenhuma grande questão que provoque divergências de opiniões. Eram os assuntos que as atingiam mais de perto: vícios, criação dos filhos e casos amorosos. Em outras áreas, as mulheres sentiam remorso ao julgarem os outros, mas quando se tratava de um desses temas, elas se sentiam absolutamente justificadas em suas opiniões raivosas. Por exemplo, eu estava conversando com uma mulher que me contava como sentia vergonha quando os pais a criticavam pela forma como criava os filhos. Ela me disse: quando se trata da forma como se educam as crianças, todo mundo é um crítico. Pouquíssimas pessoas falam do que você faz bem, só encontram defeitos. Ela explicou que estava trabalhando com um orientador especializado na educação de filhos, lendo e se esforçando, e que queria apenas que alguém reconhecesse a sua dedicação. O que acontece é o seguinte, continuou ela: eu me esforço muito para ser uma boa mãe. Tento não ficar zangada e gritar. Tento não perder a paciência. Nunca bato nem digo coisas horríveis, mas às vezes fico zangada. Quando perco o controle e me zango, eu me sinto muito mal. Se você é do tipo de mãe que bate, empurra ou sacode os filhos, não quero nem conhecer você, pois não temos nada em comum. Se diz coisas cruéis que magoam seus filhos, não quero ouvir nem estar por perto. Considerando-se a sensibilidade dessa mãe aos julgamentos de que era alvo,
Seria fácil rotular suas críticas às outras como hipocrisia, mas não tenho certeza se esse termo seria adequado. Pelo menos não nesse caso. Vi medo e vergonha mais do que raiva. Trata-se de um círculo vicioso. O julgamento que fazem de nós nos magoa e envergonha, e por isso julgamos os outros para nos sentirmos melhor. À medida que entrevistei mais mulheres sobre esse fenômeno, percebi que, para nos abster de julgar, precisamos ter muita consciência do que estamos pensando, sentindo e dizendo. Não é possível fingir que não se está julgando. Essa atitude está nos olhos, na voz, na linguagem corporal. A empatia verdadeira exige que não julguemos, e isso é muito difícil se não tivermos consciência de nossas próprias atitudes. Precisamos nos conhecer e nos compreender antes de conhecer e compreender outra pessoa. Esse capítulo tem que ser inteiro grifado. Inteiro! Sobre julgamento, né? Eu acho que a maior descoberta que a gente traz dessa caminhada é isso, né? Aí quando você toma conta disso, cara, o julgamento é a primeira coisa que a gente, de fato, começa a fazer o exercício para tirar da lista, porque não é nada sobre o outro, é sobre a gente. E aí você fala, cara, eu tô julgando o tempo todo por algo que, assim, também faço, sabe? Assim, não para esse lugar. Nossa, essa frase, precisamos nos conhecer e nos compreender antes de conhecer e compreender outra pessoa. É sobre isso. É sobre isso, gente. Eu acho que aí esse capítulo, autoconhecimento não é um caminho leve, né? E é um desafio diário que a gente fala o tempo todo, porque a gente está aqui e inconscientemente está se julgando. Né? E eu acho que quando a gente acessa isso, né, Lenzita, a gente pode falar também por nós, que tem aquele momento assim, você melhora, você trabalha essa lente, mas o auto-julgamento continua, e eu acho que é o pior. Sim. Primeira etapa, eu acho assim, é parar de julgar o outro, né? A gente vai para aquele espaço, nossa, de reconhecer que sim, que julga, porque sim, de fato, todo mundo é um vício, né? É um modo operante. E aí, eu acho que o principal, assim, que a gente tem mais dificuldade de lidar e de interromper no ciclo é o auto-julgamento, né? É o auto. É o auto. Porque uma vez que você acessa, né, o auto-julgamento, você também acessa o julgamento. Né? Acho que tudo tem que começar por nós, né? Exato. Aí você fala, não, o outro eu já consigo parar, mas e o você mesma, né? Esse autocuidado, que é o que a gente fala, o cuidar de quem cuida, né? Amiga, é uma caminhada. Não, isso daqui, ó, hora que ela fala, não é possível fingir que não se está julgando. Essa atitude está nos olhos, na voz e na linguagem corporal. Gente, a energia não mente. É a única coisa que não mente nessa vida é a energia. E então, o que a gente... não faz cara de paisagem, porque não tem como, cara. Então, e aí eu acho assim, a gente que já... Porque é uma prática, né? Bem o modo dessa prática aí no mínimo uns 3 anos. As pessoas sabem que a gente consegue, de alguma forma, captar isso. E não se façam de errado por isso, baixem barreiras. Baixem barreiras, exatamente. Baixem barreiras, peçam ajuda, porque é possível, porque eu e a Ellen começou muito nesse espaço. Uma reconhecendo na outra exatamente essas 3 dores pontos, aqui. Né? De maternidade. Quando ela fala que a gente não é política, né? Não, é muito dia a dia. Isso aqui eu achei a vida real, né? Que é essa coisa de reconhecer que se julga, que se sente uma péssima mãe, e também o quanto a gente, em algum momento, captou esse julgamento. Sim, você é uma péssima mãe, você é isso, né? Aí você fala, poxa, mas peraí, calma, né? Vamos olhar para isso aqui. E aí a gente fez esse movimento interno, né, de olhar para a gente. Então, eu acho que com relação a esse trecho que ela trouxe, a gente teria várias passagens que daria para contribuir aqui, no sentido, sim, a gente já passou por isso, só que uma teve esse olhar, né, de empatia, tipo de, ai, caraca, peraí, deixa eu só ouvir aqui, vamos ver o que tá pegando. Não, eu acho que vai além, né? Porque assim, na nossa caminhada, eu acho que em vários momentos a gente chegou num ponto do tipo assim, eu ou você dava espaço uma para outra, do tipo assim, meu, tá tudo bem, eu não tô te julgando, eu tô te vendo, entende? Mas entendi. Quantas vezes a gente ainda não estava preparada para parar o auto-julgamento? Exato. E aí não importa se o outro te recebe.
se você não se recebe. Não, tem um exemplo, quando ela contar a situação do capítulo anterior, né, do tópico anterior, desse fim de semana cheio de coisa, me veio muito você com o Espaço Eureka, que assim, o quanto você já estava indo para aquele lugar, tipo, e eu nem, você não chegou a verbalizar isso, mas eu lembro que você, meu, calma, tudo vai dar certo, Sim. respira, né, Mas o porque... quanto que eu estava captando também de outras pessoas, entende? Exato, E o aí, que, se a né, gente não está na presença, você transforma isso em um caos ainda maior do que já é, né? Do que está. Na exatamente. verdade, o caos existia por conta das tarefas que tinham que ser Sim, feitas, e tudo não, bem. porque independente de tudo, tem escola, tem marido, A tem as vida não rotinas, para, tem a tudo, vida né? não para. E para a gente sempre deixou isso aqui. Claro que a gente escolhe criar com tudo isso junto. Eu acho que esse é o Sim. desafio. Não é o abandono, ou porque também não é se livrando das coisas, é olhando para as Não, é coisas olhando e acolhendo tudo, né? e acolhendo tudo. E aí, quando você tem acesso a esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, essa informação, os desafios vão diminuindo, porque você até escolhe com quem você quer se conectar. Peraí. E não é Sim, deixar de se conectar com as outras pessoas, mas peraí, nesse não. momento eu preciso de um fôlego. Nesse momento, eu É sei a que pergunta, né? Quem são as pessoas as que serão pessoas que vão. contribuição neste momento? E está Exatamente. disposta a receber, porque pode vir uma pessoa do além que você nem, tipo, cogitou, né? Não, nem fala isso. Estou E processando os Paranauê. Estou processando. Eita, Lerê, é doideira, é coisa de gente doida. Mas é, mas é isso, porque às vezes não é nem a pessoa que está do teu lado, isso pode vir de não qualquer... E aí tem que estar na presença, né? Tem que tem que estar, estar na presença, senão você é esse. não percebe e não recebe. Às vezes a ajuda está do seu ladinho ali, coladinha, e você não dá conta porque está ali, né? Absorta nos problemas, nananana. Não, ou às E vezes você tá até esperando algo de uma pessoa linear, né? Tipo, exato. essa daqui que deveria estar fazendo isso, por que que não tá? E aí Uhum. você vai pro além do tipo assim, calma. Se ela não tá, É. tá bom, mas quem tá? E Né? imagina isso dentro de uma realidade de uma casa, de um ambiente que você. O quanto também a gente gera expectativa porque é filho, o filho tem que fazer. E assim, meu, tudo bem se ele faz pelo outro, já é meio caminho andado, né? Sim. Significa que alguma coisa ali está sendo feita, então você vai se fazendo menos de errado. Então, o exercício da empatia também quando olha no espelho, né? Eu acho que Sim. esse é do não julgamento e da empatia também quando a gente se olha no espelho, porque é muito fácil a gente ir pro buraco, gente. Mas ó, Muito agora é o U, né? fácil. Agora é o U, a gente só escorrega É, e vai. não é mais, não é ver, gente, é Não, é o. o U. A gente fica só ali na balancinha e no balanço, né? E ainda E com aí, diversão, né? pelo amor de Deus. Tô com dor no abdômen, sem noção. Fez abdominal? Nossa, rachei na academia, cara. Não, só que ri, até doer. Aí sabe quando você se alonga Botox assim, pra você quê, né? estica e dói? Aí você fala, nossa, por que tá doendo? É rir demais, gente. Rir das próprias tranqueiras, né? Acho que isso é o maior exercício. Bora lá, bora lá. Continua aí, Compre... amiga. Compreender os sentimentos dos outros. Para isso, devemos manter contato com os nossos próprios sentimentos e emoções e estar à vontade com eles. Para muitos, esse mundo é completamente estrangeiro. Estrangeiro. É isso que ele estava falando. Um território complexo de linguagens e pensamentos novos. Por exemplo, se não somos capazes de reconhecer as diferenças sutis, mas importantes entre decepção e raiva em nós mesmos, é praticamente impossível reconhecê-las nos outros. Se não conseguimos identificar e dar nome ao medo quando o sentimos, como podemos nos conectar de forma empática com alguém que esteja com medo? É difícil reconhecer e nomear as emoções, especialmente se não recebemos o vocabulário nem as habilidades necessárias para navegar nesse mundo desde cedo, o que infelizmente é o caso da maioria das pessoas. No exemplo com Down, ela deixou claro para mim que sabia o que estava sentindo quando disse: "Você só está tentando dar conta de tudo. E sei que você não acha que não vai conseguir. E sei que você acha que não vai conseguir." Ela não precisava ter dito: "Percebo pela sua voz
que você está experimentando altos níveis de ansiedade associado ao medo de decepcionar aos outros. Ela poderia ter falado isso, é uma assistente social, mas não foi necessário. E nem sei se teria tido o mesmo efeito. O que ela precisava era transmitir para mim que compreendia a minha perspectiva e meus sentimentos em relação à situação. Só trazendo aqui, né, a gente comenta isso, né, que como é difícil nomear sentimento, né, a gente fala tanto de sentir, mas às vezes a gente nem consegue identificar, e eu acho que esse é um exercício também diário. Comunicar essa compreensão. Esse último passo, às vezes, pode parecer arriscado. Nas aulas de habilidade de empatia, é aqui que os alunos costumam tropeçar, todos nós, aliás. Vamos imaginar que Down tivesse compreendido mal meus sentimentos ou não houvesse captado completamente minha perspectiva, e que sua reação fosse mais do tipo: eu sei, é tão frustrante, estive bem que podia ter lembrado de levar os malditos biscoitos para a escola, porque somos nós que temos que lembrar de tudo. Será que esse comentário teria estragado permanentemente essa oportunidade de troca empática? Claro que não. Repito, a empatia não é apenas uma questão de palavras. É um envolvimento completo com o outro e o desejo de compreendê-lo. Se eu soubesse que Dawn estava envolvida, que apenas tinha compreendido mal, provavelmente eu teria dito algo como: não estou zangada com Steve. Estou surtando porque fiz tudo errado e o fim de semana ainda nem começou. Agora, se Dawn não tivesse envolvida e nem me ouvido de fato, eu nem teria me dado o trabalho de permanecer conectada e buscando o que eu precisava dela. Poderia aceitar o comentário sobre Steve e dizer: a pressão é sempre nas mães, e mudar de assunto. Mas quando disse a ela que era sério, ela se calou e eu soube que ela estava atenta e que queria ouvir o que eu tinha a dizer. É isso. É isso. Empatia, coragem e compaixão. As histórias exigem vozes que as articulem e ouvidos que as escutem. Elas só são capazes de promover a conexão quando existe alguém para falar e alguém para ouvir. Sim. Ao compartilhar meu trabalho sobre as mulheres e a vergonha, espero realizar duas coisas: dar voz e ouvidos a quem não os tem. Meu primeiro objetivo é compartilhar as histórias complexas e importantes que as mulheres costumam guardar para si por causa da vergonha. Porque as histórias delas são as nossas. Merecem ser contadas. Meu segundo objetivo é transmitir tais histórias de forma que sejam ouvidas. Com frequência, o problema não está nas vozes, mas em nossos ouvidos. As vozes estão ali, cantando, gritando, desejando serem ouvidas, mas não as ouvimos porque o medo e a recriminação abafam os sons. A coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos. Sem as duas, não há oportunidade para empatia e conexão. Repito, não estou falando de bravura ou de heroísmo, mas da coragem comum, a coragem de contar nossa história com o coração. Precisei tomar coragem para telefonar a Dawn e falar sobre os biscoitos. Dawn teve que praticar a compaixão. Tinha de estar disposta a abrir espaço em seu mundo para a minha experiência dolorosa. Nas próximas 2 sessões, vamos explorar essas ideias sobre coragem e compaixão separadamente. Mas primeiro queria enfatizar a importância de como elas trabalham juntas. Vai lá, amiga. Vamos lá. Empatia e coragem. Na introdução, falei sobre a importante história da palavra coragem. Embora certamente não seja incomum que o significado das palavras mude com o passar do tempo, muitos acreditam que as definições de coragem reflitam uma mudança cultural que reduziu o valor das vozes e das histórias femininas. No fim dos anos 90, 150 terapeutas reuniram-se no estado americano de Vermont para falar da coragem e da evolução da palavra. Elizabeth Bernstein, terapeuta e uma das organizadoras da conferência,
Explicou que coragem não trata apenas de matar o dragão, mas também de se manter fiel a si mesmo e expressar seus pensamentos. A reverenda Jane Spar, ministra presbiteriana e ativista dos direitos LGBT, também compareceu à conferência. A reverenda contou as histórias de São Jorge e Santa Marta para ilustrar as diferentes formas assumidas pela coragem. Explicou que São Jorge matou o dragão porque a fera era má, mas que Santa Marta o domesticou e tornou-se amiga dele. E disse mais: esse é um de nossos mitos feministas que se perdeu. A coragem pode significar matar o dragão, mas será que também não significa domesticar nossos medos? Quando ouvi as histórias de Susan, Kayla, Teresa, Sondra, Gillian e das outras mulheres que entrevistei, fiquei impressionada com a franqueza delas. Mas aos poucos, enquanto ouvia, percebi que era mais do que franqueza, era coragem. Cada uma das mulheres que participaram da pesquisa mostrou-se disposta a encarar seus medos para que nós pudéssemos aprender. Quando contamos nossas histórias, mudamos o mundo. Sei que parece clichê, mas acredito nessas palavras. Nunca saberemos como nossas histórias podem mudar a vida de alguém, de nossos filhos, amigos, pais, companheiros, ou talvez a de um desconhecido que as ouve por acaso ou as lê em um livro. Mas a coragem em especial, a coragem comum que precisamos para nos expor, não é simples nem é facilmente conquistada. Com frequência, ouvimos as pessoas dizerem: simplesmente conte sua história, ou fale o que pensa. É bem mais complicado do que isso. Às vezes, enfrentamos consequências e ameaças apenas por dizer o que se passa em nossa cabeça ou contar nossas histórias. De fato, quando começamos a aprender mais sobre os 4 elementos da resiliência à vergonha, vemos que a maioria de nós deve trabalhar muito antes de ser capaz de procurar o outro e compartilhar histórias. Às vezes, a compaixão está em ouvir o que o outro tem a contar. Às vezes, está em se sentar ao lado da pessoa que está dominada pelo medo de não estar pronta para compartilhar. Em meu artigo sobre coragem, comum na vida de meninas e mulheres, Annie Rogers escreve: uma forma de compreender a etimologia da palavra coragem é considerar sua história como uma série de perdas. Ao longo de 5 séculos, de 1051 a 1490, a coragem foi isolada de suas origens no tempo, no coração e nos sentimentos. Em outras palavras, ela foi lentamente dissociada daquilo que a cultura ocidental tradicional considera qualidades femininas e passou a significar aquele estado da mente que se apresenta ao enfrentar o perigo sem medo e sem se encolher. Uma definição que costuma estar relacionada à bravura e ao heroísmo. Opa! E ao heroísmo de meninos e homens. O padrão de perdas ao longo da história da palavra parece refletir uma crescente invisibilidade da coragem de meninas e mulheres na cultura ocidental. Sem coragem, não conseguimos contar nossas histórias. Quando não as contamos, perdemos a oportunidade de vivenciar a empatia e de avançar em direção à resiliência à vergonha. Acho que paramos por aqui hoje. Ah, não, lê mais esse, amiga. Aí a gente para no Leio. antes tarde do que nunca. Isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. Empatia e compaixão. Se a empatia é a habilidade para usar as próprias experiências a fim de se conectar à experiência que alguém nos relata, a compaixão é a disposição de estar aberto a esse processo. Ao me preparar para escrever esse livro, li tudo o que encontrei sobre compaixão.
Por fim, achei na obra da monja budista americana Pema Chodron algo que se ligava de forma poderosa com as histórias que eu vi nas entrevistas. No livro Os Lugares que Nos Assustam, ela escreve: quando praticamos gerar compaixão, podemos esperar experimentar o medo de nossa dor. A prática da compaixão é audaciosa. Ela implica aprendermos a relaxar e nos permitir seguir suavemente na direção daquilo que nos assusta. O truque é manter a perturbação emocional sem que ela se transforme em aversão, deixar que o medo nos amoleça, não que endureça e se torne resistência. Uau! Quando ouvimos e assistimos a alguém contar a história por trás de sua vergonha, conseguimos nos inclinar em direção ao desconforto dessa dor? Quando Alison, a jovem cuja mãe cometeu suicídio, nos fala o que aquilo significou para ela, conseguimos ficar ao seu lado em meio a essa dor? Quando a mulher cujo filho luta contra a dependência química nos fala de sua dor, somos capazes de permanecer com ela e sua vergonha? Ou sentimos a necessidade de sermos positivos ou mudar o rumo da conversa? Se estamos dispostos a ficar abertos e presentes, estamos prontos para praticar a compaixão. Uso a palavra praticar porque acredito que a compaixão é um compromisso e requer prática constante. Chodron ensina que precisamos ser honestos e capazes de nos perdoar nos momentos e nas circunstâncias em que temos vontade de nos fechar, sem nos justificar ou condenar. Corajosamente nos abrimos para o sofrimento, que pode ser a dor que vem quando erguemos barreiras, ou a dor de abrir o coração para a própria tristeza ou para a tristeza de outro ser humano. Aprendemos tanto com os fracassos quanto com os sucessos. Ao cultivar a compaixão, aprendemos com o conjunto de todas as nossas experiências, nosso sofrimento, nossa empatia, bem como nossa crueldade e nosso terror. É preciso que seja assim. A compaixão não é um relacionamento entre quem cura e quem é curado. É um relacionamento entre iguais. Só quando conhecemos nossas próprias trevas, temos condições de estar presentes nas trevas de outras pessoas. A compaixão se torna real quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Sem mais. Sobre O que isso. mais é possível, gente? Vulnerabilidade ao vivo e a É o cores! nem precisava falar que a gente ia parar por aqui, né? Nem precisa, né? Respira. A gente volta Semana que vem com antes tarde do que nunca. antes tarde do que nunca. É sobre isso. É sobre isso. Galerinha do céu. Respira. Toma água. A minha água não tá aqui, já vou buscar. É sobre isso. Camilita, gratidão. Semana que vem a gente volta, mas na segunda mesmo, né? Segunda. No dia 11, com a continuação da leitura desse livro, que está sendo assim, gente, Tiro, incrível. porrada e bomba? Tiro, porrada e bomba, né? Ah, esses jovens, esses filósofos gostam disso. Gostam. Caraca. Vai ter print? Vamos fazer um print? Vamos fazer um print. Peraí. Camila, você consegue abrir sua câmera, Camila? Venha, venha. Nossa, ela escreve aqui. Essa Rapunzel disfarçada. Pois Eita. é. Jogue suas tranças de mel. Essa água de Araçatuba faz milagre nas cabeleiras. Gente. Acho que não, hein? Então, bora. Então vamos nós.
Ó, hoje eu dei um monte de spoiler de texto, hein, do livro lá no grupo, Vixe, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, para galera, se ligar. todo mundo ficar atento aí. Bora lá, vamos tirar Bora. o nosso print de perfil? Bora de perfil. Foi. Sobre isso. Quem nunca? Quem Quem nunca? nunca? Quem nunca? Não sei com quem que eu comentei e falei, nossa, é verdade, existia foto de perfil. É porque agora perfil tem um outro significado, né? Antigamente não tinha perfil. Não, não tinha. Ai, ai. Então é isso, galerinha. Gratidão. Voltamos na próxima semana. Beijos!